Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e esse é o canal Chá com Leitura. A meta de leitura para o mês de setembro foi batida, sim, palmas pra mim. E foi extremamente prazerosa, não tenho nada pra reclamar. Todos os livros foram simplesmente fantásticos e eu vou falar de cada um deles agora. Vamos lá? E só para deixar registrado, a minha meta de leitura do mês de setembro foi todos os livros da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, de Carlos Ruiz Zafón. E eu vou começar falando do A Sombra do Vento. Este livro aqui foi o primeiro livro que eu li do Zafón e ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ele marcou demais a minha vida de leitora. Eu comentei recentemente num vídeo que foi por causa do Zafón que eu comecei a ter mais interesse por livros um pouquinho mais sombrios do que normalmente eu leria. Então, se você não conhece, eu vou já te avisar que o Zafón é sim um cara bastante tenebroso, todos os livros dele são bastante sombrios, mas vale muito a pena ler. A começar pela Sombra do Vento, que é o primeiro livro da saga, mas pode também ser lido como um livro individual. Neste livro nós acompanhamos Daniel Semperi, que é um menininho de 10 anos que acorda um dia desesperado no meio da noite porque ele não consegue mais lembrar o rosto da mãe dele, que tinha morrido alguns anos antes. E aí o pai dele, um livreiro, para tentar amenizar um pouco o desespero do menino, decide levar ele para um lugar fantástico, o Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse cemitério, na verdade, é uma biblioteca gigantesca e maravilhosa que eu queria muito conhecer, mas ela também é um segredo, ninguém pode saber sobre ela. Aqueles que conhecem essa biblioteca são chamados de guardiões, e eles têm o dever de proteger os livros. Aqueles livros raros que estão para se perder no mundo são levados para essa biblioteca para preservá-los para um futuro leitor que tem a sorte de encontrá-lo. Mas além desse voto de salvar os livros e de não contar nada para ninguém, os guardiões têm um bônus, que é, na primeira visita deles, poder escolher um livro para adotar. E na primeira visita do Daniel, ele escolheu um livro chamado A Sombra do Vento. E ele amou esse livro, ele ficou tão fascinado que ele queria saber mais sobre o autor, para saber se tinha mais outros livros dele para ele poder ler. E é aí que ele se depara com um grande mistério, porque todos os livros desse autor foram destruídos, e ninguém sabe quem está fazendo isso. Então, na Sombra do Vento, a gente segue esse menininho que vai crescendo até se tornar um jovem adulto, tentando descobrir o que está acontecendo, por que isso está acontecendo e quem é essa pessoa que está por trás desse mistério. Eu vou dizer pra você que a primeira vez que eu li esse livro, eu amei demais, eu fiquei obcecada com ele. Eu tinha muito medo, porque como eu disse, o Zafón é um cara bastante tétrico, bastante sombrio, mas ele tem um jeito de escrever tão envolvente que você não consegue parar de ler. Então logo de cara eu já coloquei esse livro na minha lista dos livros favoritos da vida. É por isso que eu fiquei com muito medo de reler esse livro, porque eu fiquei pensando, e se ele não for tão bom assim? E se eu só gostei dele porque na época que eu li eu não tinha tanta carga literária assim pra poder comparar. Eu tava com muito medo de não gostar porque realmente ele me marcou demais. Mas quer saber? Este livro me marcou tanto que eu lembrava da história quase que toda. Alguns detalhes que eu não conseguia lembrar, inclusive até o epílogo que eu fiquei, nossa, como é que eu fui esquecer isso? Mas assim, a história da investigação, de tudo que eles passaram, dos momentos mais sombrios, eu lembrava de tudo com detalhes. Este livro me marcou de um jeito que, mesmo depois de quase 20 anos que eu li, eu não consegui esquecer. Então essa releitura foi maravilhosa. Sabe aquele clichê do, foi como encontrar um velho amigo muito querido depois de muito tempo? Pois é, foi exatamente isso. Eu me senti acolhida, eu me senti de novo parte da história e eu fiquei muito feliz porque faz anos que eu fico enchendo o saco das pessoas para elas lerem esse livro e saber que realmente é um livro maravilhoso me deixou mais calma, porque sinceramente eu fiquei depois pensando, nossa, mas eu fico enchendo o saco das pessoas, de repente elas leem e nem é tão bom assim, era só o meu eu jovenzinho que achava que era bom. Mas não, esse livro é muito bom e se você ainda não leu, leia, por favor, leia. O segundo livro da série é O Jogo do Anjo. A história desse livro se passa antes da história da Sombra do Vento e também pode ser lida como um livro único. Se você quiser ler a série toda e quiser ler em ordem cronológica, você pode começar pelo Jogo do Anjo, porque ele realmente é a primeira história da série. Agora, se você quer saber a minha opinião, eu diria para você começar pela Sombra do Vento, por dois motivos. O primeiro, porque pra mim foi muito gostoso encontrar alguns personagens aqui e depois fazer a ligação com a Sombra do Vento e pensar, nossa, esse cara é aquele cara lá. Isso foi muito gostoso pra mim. E o segundo motivo é porque este livro aqui é bem mais macabro que a Sombra do Vento. Então se você não tá acostumado com esse tipo de escrita, é melhor começar pela Sombra do Vento, que aí você vai ter um choque de Zafón na sua vida e vai se acostumar para entrar neste aqui um pouquinho mais calmo. Mas aí, para dar um resumo da história, no Jogo do Anjo a gente segue Davi Martin, que é um escritor extremamente talentoso,
mas também com alguns problemas. Como eu disse, o Davi é extremamente talentoso, mas ele não tem reconhecimento. A série de livros mais famosa dele é assinada por um pseudônimo, então as pessoas não sabem do talento dele. Sem dizer que os editores dele praticamente escravizam ele, fazendo ele trabalhar o dia inteiro, todos os dias do ano, por um salário bem baixo. E, de novo, sem o reconhecimento que ele quer. E é aí que aparece uma figura super misteriosa, um homem, um editor, que aparentemente é muito fã dele, e ele quer que o Davi escreva um livro para ele. Mas não é um livro qualquer, é um livro muito diferente, com uma ideia muito precisa, muito específica, e que aparentemente só o Davi pode escrever. Para escrever o livro, esse homem, o patrão, dá para ele uma grande quantia em dinheiro e o prazo de 1 ano. E aí, conforme o Davi vai escrevendo essa história, ele vai percebendo umas coisas muito estranhas, tanto com relação ao editor, esse patrão, quanto à situação desse livro. E também, de quebra, ele vai percebendo que ele também está ficando muito estranho. Este livro também foi uma releitura para mim e eu amei, realmente é um livro maravilhoso. Mas eu achei muito engraçado que eu li praticamente na mesma época que eu li A Sombra do Vento, mas eu não lembrava muito da trama, do que estava acontecendo ali. Mas de todos os momentos macabros, eu lembrava com detalhes. Então, quando eu comecei a reler, eu já sabia quando ia acontecer e o que exatamente ia acontecer. Eu achei isso muito engraçado, porque marcou demais a minha vida. Este livro aqui é tão maravilhoso quanto A Sombra do Vento. Os personagens são maravilhosos, a descrição dos lugares é tão perfeita que você se sente lá, você quer estar lá. Eu simplesmente amei. Este livro aqui e A Sombra do Vento são os meus favoritos da saga toda. O terceiro livro da série é O Prisioneiro do Céu. Este livro é uma sequência direta da Sombra do Vento. A gente segue os passos do Daniel, seguindo a vida dele, mas também a gente aprende coisas sobre tudo o que aconteceu com os personagens do Jogo do Anjo. Este livro, na verdade, pode ser dividido em 2 partes. A continuação da Sombra do Vento, em que a gente acompanha o Daniel, a família dele, descobre o que está acontecendo com eles, e o passado. O passado é apresentado pelo Firmin, que é um personagem muito querido, o meu personagem favorito, eu amo ele. E a gente vai descobrir o que aconteceu com ele naqueles anos da guerra, quando ele foi aprisionado, e também encontrar alguns personagens do Jogo do Anjo. E se você ouviu dizer que esta série pode ser lida em qualquer ordem, você pode começar por qualquer livro, é este livro aqui que me faz discordar disso. Eu falei isso no vídeo anterior e eu vou repetir aqui. Se você é uma pessoa normal, pode ser que isso sirva para você, pode começar por qualquer livro. Agora, se você é uma pessoa meio neurótica, como eu, isso vai dar um nó na sua cabeça. Este livro aqui vai dar um nó na sua cabeça. Porque, como eu disse, ele é uma sequência direta da Sombra do Vento. Então, lendo, eu ia pensar, bom, então eu vou terminar aqui e eu vou ler A Sombra do Vento para conhecer melhor esses personagens, conhecer a fundo a história deles. Mas o mistério principal dessa história é justamente o que acontece no Jogo do Anjo. Então eu pensaria, bom, então acho que é melhor eu começar pelo Jogo do Anjo. Só que é aí que a coisa se complica, porque o final deste livro faz você querer entrar de cabeça na última história para saber o que aconteceu, porque ele deixa um final tão aberto que simplesmente eu não consigo imaginar terminar um livro desse e não querer já pegar o próximo e continuar lendo. Então, se você é como eu não indico você começar por este livro aqui, porque ele vai dar um nó na sua cabeça. E aí nós chegamos no último livro da série, que é O Labirinto dos Espíritos. Este livro é a continuação direta do Prisioneiro do Céu, e ele arremata todas as histórias. Tudo que ficou pendente no Jogo do Anjo, na Sombra do Vento e no Prisioneiro do Céu é terminado aqui. Então é óbvio que eu também não indico que você comece por este aqui, porque, pra mim, isso não daria certo. Neste livro a gente fica sabendo um pouco mais sobre o passado do Firmin, que é um cara que tem muita história pra contar. A gente também continua acompanhando a família do Daniel, o desenrolar da história da família dele. E a gente também conhece personagens novos, que na verdade são os protagonistas aqui. E isso nunca aconteceu antes, e eu realmente achei que nunca ia acontecer, mas eu tenho 3 críticas ao Zafon neste livro. A primeira é justamente um dos personagens novos, porque eu particularmente achei que eu nunca ia achar um personagem mais chato do que o Daniel nas histórias do Zafon, mas ela é bem chata. Mesmo assim, ela não atrapalha a história, então assim, é só um detalhe. O segundo é que eu achei que os diálogos ficaram muito parecidos, personagens diferentes têm o mesmo jeito de falar, mas também não atrapalha a história. E o terceiro partiu meu coração, porque era uma personagem que eu amava, que eu tinha ela num pedestal, e o Zafon jogou ela lá de cima pro mundo real, pro mundo bem mundano,
e eu fiquei bastante decepcionada. Mas, de novo, nada disso interfere na história, que é extremamente emocionante. A forma como ele desenvolve os mistérios dele e como ele conseguiu misturar os 3 livros em um só e arrematar todas as histórias em um único volume foi simplesmente perfeita. Essa série toda é maravilhosa. Foi uma série que não me deixou dormir, porque mesmo depois que eu fechava o livro e falava, não, agora eu vou dormir, eu não conseguia, eu ficava lembrando das coisas e pensando nela. E como este foi o primeiro livro da série que eu não estava relendo, né, que era a minha primeira vez lendo, eu senti todas aquelas sensações que eu senti da primeira vez que eu li os outros, que era as mãos suando, ansiedade. E foi muito gostoso. Não que eu goste da sensação em si, mas foi muito gostoso ver que a série ainda mexe comigo. Eu amei todos os livros e eu realmente recomendo. Se você leu algum livro da série e não completou, complete, porque ela é maravilhosa, vale muito a pena. E o livro bônus da série é A Cidade de Vapor. Este livro é um compilado de contos que se passam na cidade de Barcelona. Eu não tinha lido ele antes porque eu achei que ele pudesse dar algum spoiler da série, mas ele não dá. Então você pode ler ele sozinho ou a qualquer momento em que você estiver lendo os outros livros da série. Ele realmente não vai dar spoiler nenhum. Mas, se você não leu nenhum livro da série, eu diria para você não começar por ele, porque tem algumas referências, de novo, não é nenhum spoiler, mas algumas referências de lugares ou nomes que só dão mais impacto se você tiver conhecimento das coisas da série. Sabe aquela sensação de ligação com as coisas que estão acontecendo ali? Pois é, se você não tiver lido nenhum livro da série, vai ser só mais um livro de contos. São bem escritos, são interessantes, mas você não tem aquela ligação, sabe, com os lugares ou com os personagens. Agora, se você já leu os outros livros, este daqui vai ser um bom desfecho para a série, para você matar um pouco aquele sentimento ruim de ter terminado as histórias e tá meio órfão. Pois é, esse daqui vai dar um gostinho a mais para você. E com isso, eu finalmente li todos os livros do Zafón que foram publicados no Brasil e eu posso dizer que ele é, sim, um dos meus autores favoritos da vida. E essa série aqui é, sim, maravilhosa. A Sombra do Vento continua sendo um dos meus livros favoritos da vida, que eu vou continuar indicando para todo mundo, porque agora eu tenho certeza que ele é perfeito. Se você já leu pelo menos algum desses livros, me conta nos comentários o que você achou. Tô super curiosa para saber, porque como eu disse, o Zafón é um dos meus autores favoritos, A Sombra do Vento é um dos meus livros favoritos da vida e eu nunca encontrei ninguém que falasse mal dele. Então eu queria saber a sua opinião, o que você acha dessa série e desse autor. E é isso, essa foi minha leitura do mês de setembro, que foi fantástica, maravilhosa, abençoada, eu amei de todo o coração. Espero que você tenha gostado e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo.